Olá, crianças, tudo bem? Bom, na nossa última aula de geografia, nós vimos sobre o descarte incorreto do lixo, sobre como que a gente lida com a fabricação e excesso de produtos e tudo mais. Então, hoje, nós vamos continuar esse estudo falando sobre determinados povos e como eles lidam com os recursos que a natureza nos fornece, tudo bem? Então, começando daqui pelos povos da floresta, nós temos a seguinte situação. Abram aí no livro de vocês na página 98, tá? A semana passada a gente estudou até a metade da página 98 e hoje nós vamos dar a continuidade. Então, olha lá. Além dos povos indígenas, os castanheiros, seringueiros e ribeirinhos se autodeterminavam povos da floresta. Eles retiram da natureza apenas o que precisam para viver. Aí nós temos a moradia indígena de Caiapó, no município de São Félix do Xingu, no estado do Pará, em 2016. Então, olha, eles fazem a casa deles tudo com palha, como vocês podem ver. Eles só pegam da natureza aquilo que eles precisam para viver. Então, agora eu tô com fome, o que eu vou comer agora? Eu vou na natureza, ou eu pesco peixe, ou eu pego alguma coisa, alguma planta, alguma fruta, enfim, e como. Mais tarde, se me der mais fome, eu colho mais. Eu não pego nada além do que eu preciso. Tudo bem? Esse é o lema dos povos da floresta. Eu só pego aquilo que eu preciso. Os povos da floresta têm seu modo de vida adaptado às condições naturais da floresta e têm muitos conhecimentos sobre ela. Eles conhecem, por exemplo, várias plantas da floresta que podem ser utilizadas como medicamentos e na alimentação. Tem até um medicamento que ele precisa quando está com alguma dor, ele não vai na farmácia e pega. Eles têm conhecimentos específicos sobre as plantas para saber qual planta pode curar tal tipo de dor que eu estou sentindo. E aí eles consomem para poder se curar ou faz ali algum mexidinho para poder colocar em cima da ferida. Enfim, eles fazem o que tem que fazer de acordo com o que a natureza oferece, de acordo com o que eles precisam. Tudo bem? Esses povos cultivam a terra e praticam atividades extrativas, como a caça, a pesca e principalmente a extração de látex e de castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará. O látex é um líquido meio leitoso extraído do caule de algumas plantas. Com o látex a gente fabrica a borracha natural, tá? Então tudo que é feito de borracha tem aí o látex. A maneira como essas atividades são praticadas por esses povos causa poucos impactos ambientais e contribui para a preservação da natureza. Afinal, ela é o meio de sustento desses povos. Então, como eles só tiram aquilo que eles precisam para a sobrevivência, eles estão contribuindo para a preservação, porque está na natureza, é para ser consumido. Porque senão, a maçã está lá na árvore, para quê? Para ser comida. Se ninguém comer, ela vai apodrecer, estragar e, enfim. Então, eu estou consumindo, eu posso consumir. Só que não é o consumo exagerado, é o consumo adequado, ok? Aqui embaixo a gente tem a imagem de um seringueiro extraindo látex em uma floresta no município de Taraucá, no estado do Acre, em 2017. Então, aqui é as riscas que eles fazem para poder retirar o látex. E se vocês observarem aqui, olha, tem um risquinho branco caindo e jorrando aqui dentro do balde. E essa coisa branca que está saindo da seringueira é o látex. Então, ele faz riscos na diagonal para poder cair. E aí, ele coloca, ele direciona para cair dentro do balde para ele poder coletar esse látex. Tudo bem? Então, aí tem uma pergunta para vocês resumirem. Quem são os povos da floresta? E na prática de suas atividades, os povos da floresta procuram o menor impacto possível ao ambiente.
Por que eles fazem isso? Então, tem essas duas perguntas para responder. Uma dica, já dá pausa e já responde agora, que tá tudo fresquinho, para depois não vir a esquecer, tá bom? E aí, quando terminar, solta a pausa e vamos para a próxima página. Então, aqui agora nós temos os quilombolas, que é um outro tipo de povo. Há cerca de 400 anos, milhares de africanos foram trazidos à força para as terras que formariam o Brasil para trabalhar como escravizados, certo? Muitos escravizados tentavam resistir à escravidão, fugindo dos seus trabalhos forçados e dos maus tratos. Esses escravizados formaram comunidades conhecidas como quilombos e tinham organização social, política, econômica, cultural próprias. Lembra que a gente falava que os negros vinham para cá eram escravizados à força e quem não queria tentava fugir? Alguns não conseguiam, aí ou morriam ou eram pegos de volta, e aí sofriam consequências, e alguns poucos conseguiam fugir e iam lá para os quilombos. Até falei para vocês do Quilombo dos Palmares, que é um dos maiores quilombos que existiu, e afim, na nossa aula de história. E aí, após a abolição da escravidão, em 1888, pela princesa Isabel, muitos escravizados livres continuaram a viver nesses quilombos. Atualmente, há cerca de 2.600 comunidades remanescentes de quilombos conhecidas no Brasil. Eles abrigam os descendentes de escravizados que mantêm os costumes de seus antepassados. Então, apesar da escravidão ter sido abolida, dos negros terem sido livres, libertos, alguns desses negros, eles optaram por continuar vivendo em quilombos e manter as suas culturas, suas tradições, etc. E aí os filhos deles, os filhos dos filhos, enfim, as suas famílias, seus descendentes, optaram por continuar vivendo. Eles são livres para sair, ir viver em outras localidades quando eles quiserem, mas eles optam por continuar vivendo ali na comunidade quilombola. Eles vêm como um jeito de manter as tradições, a cultura, tudo que eles construíram, tudo que os parentes deles, antepassados deles construíram com muito suor. Então eles dão muito valor a isso e por isso ainda vivem nesses quilombos, tá bom? Cada comunidade quilombola tem suas características próprias, mas a maioria pratica agricultura familiar e a pesca para sua sobrevivência e extrai da natureza produtos que utilizam na fabricação de artesanatos e utensílios. Então, eles também sobrevivem da classe pesca e eles não colhem direto da natureza em si, mas eles praticam a agricultura ali, eles plantam para poder coletar e se alimentar, tá bom? Aí embaixo temos a imagem de agricultores quilombolas em colheita de feijão, no município de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Então, em Cabo Frio é onde tem um quilombo ainda, e aí eles estão praticando a coleta de feijão para poder consumir. Então, olha lá. Outra questão que vocês também vão ler, dar pause para responder e voltar quando terminar para escrever com tudo ainda fresquinho na cabeça. Que atividades a maioria das comunidades quilombolas pratica para sobreviver? Então, o que eles fazem para sobreviver? A gente acabou de dissertar sobre isso, agora é só escrever com suas palavras, tá bom? E aí, vamos para a comunidade dos caiçaras, a última comunidade que veremos hoje. As comunidades que vivem em localidades do litoral dos estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro são conhecidas como caiçaras. O litoral é a faixa de terra banhada pelo mar. A principal atividade das comunidades caiçaras é a pesca artesanal, não predatória. Então, eles pescam artesanalmente, eles usam meios artesanais, eles usam a rede, eles usam lá meios que eles mesmos constroem para poder nada de máquinas e coisas assim, eles pescam tudo ali no braço mesmo.
Da pesca, as famílias caiçaras obtêm o alimento para o próprio consumo e renda, como a venda dos pescados. Assim, a alimentação dessas comunidades inclui diversos animais extraídos do mar, como peixes, camarões e ostras. Além disso, algumas comunidades caiçaras plantam para o próprio consumo. Então, aqui em Caraguá, a gente tem até o privilégio de estar em contato, né? Porque nós somos o povo caiçara, nós que moramos aqui, quem nasceu aqui ou vive aqui por uma grande quantidade de tempo, porém não nasceu como eu, é caiçara. E nós temos ali, por exemplo, no Camaroeiro, onde tem ali a banca de pesca, para onde a gente vai, compra, enfim, os nossos peixes, onde aquelas famílias é quem praticam a pesca ou compram de outro pescador local para ajudar também. E essas famílias sobrevivem com esse dinheiro dos frutos marinhos e peixes, enfim, que eles vendem. Temos ainda alguns outros produtores que eles sobrevivem de plantação, tá? Aqui em Caraguá eu conheço 2, tem mais, mas aqui eu conheço e consumo de 2, mas ficam lá para a região sul da cidade, que eles têm lá a horta deles, que eles plantam tudo fresquinho na hora, e você vai lá, chama e fala, quer comprar, você escolhe ali na hora, tudo muito fresquinho, acabado de ser colhido. Então, eles sobrevivem disso, tá? Do trabalho manual deles. Quem aí sobrevive da cultura tradicional caiçara. Temos aqui alguns pescadores no município de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, e é logo ali depois de Ubatuba, né? E aí temos mais 2 perguntas. Onde vive a comunidade caiçara? E qual é a principal atividade desenvolvida por essas comunidades? Então, quem são os caiçaras e quais atividades eles praticam, certo? Então, conhecemos aí 3 grupos diferentes, 3 tipos de vida diferente, de cultura diferente, porém que sobrevivem de forma sustentável, de forma que não agrida a natureza para poder sobreviver e nada em exagero, certo? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre preservação, um pouco mais sobre o lixo, tá bom? E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. E qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo para vocês.